Olá, solteiros à procura de um amor. Eu sou a pastora Luísa e eu quero hoje falar um pouquinho com você sobre o meu testemunho de vida na área sentimental, sobre a minha história de amor, uma história que já dura quase 30 anos, sabe? Só de casado, na verdade, são 31 anos e meio entre casamento, noivado, namoro, né? Porque a gente namorou 1 ano e meio, depois se casou. Então, fazem 30 anos que nós nos casamos, são 31 anos e meio em todo esse relacionamento, né? Mas eu quero falar para você que tá desanimado até, desanimada, falando, poxa, mas comigo não acontece. Acontece com ela, acontece com outras pessoas, mas eu não consigo viver isso. Mas eu quero dizer para você que é possível você viver uma linda história de amor. Sabe por quê? Porque aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. Eu também muito tempo eu achei que não era possível, que eu não ia encontrar realmente uma pessoa que para mim, sabe, talvez não era o comum da vida, me casar, ter família, enfim, porque até então nada dava certo na minha vida, né? Eu não conseguia manter um relacionamento, firmar um relacionamento. Quando eu estava entregue no relacionamento, a pessoa desistia, ou vice-versa. Mas até que um dia eu conheci o Wagner, que hoje é meu esposo, pastor Wagner, né? Um homem de Deus, um homem, sabe, que também estava procurando uma pessoa, que também estava desejando encontrar alguém. E a gente se encontrou e a gente se conheceu. E eu lembro que eu conheci o Wagner quando eu cheguei em Franca. Eu não sou aqui de Franca, eu sou do Rio Grande do Sul. Mas quando eu cheguei em Franca, eu fui convidada para ministrar na Igreja Presbiteriana de Franca, no grupo de jovens, ou um culto no sábado. E eu ministrei uma palavra e quando terminei, as pessoas vieram cumprimentar, conhecer. E entre elas veio ele, né? Veio o Wagner. E eu olhei para ele e eu pensei assim comigo, nossa, ele é bonito, que homem bonito, só isso. E a gente conversou um pouquinho ali e ficamos 6 anos sem nos encontrar. Morando na mesma cidade, mas com igrejas diferentes, com caminhos diferentes, amizades diferentes. Fiquei muitos anos sem encontrá-lo, até que um dia a gente se encontra novamente. E aí começa de mim surgir o interesse, aquele homem bonito, agora já não era só bonito, eu já comecei a ver nele algumas coisas que eu gostaria de encontrar numa pessoa, que começou a me chamar a atenção, e dentro disso, né, eu me apaixonei. E eu vou falar uma coisa para você, eu me apaixonei primeiro. Ele demorou um pouco mais, porque ele tinha umas questões ainda para resolver nessa área da sua vida, em relacionamentos, mas eu me apaixonei e eu comecei a sentir, né, novamente, depois de tanto tempo, aquela vontade de estar com alguém, porque na verdade eu fiquei 6 anos sem namorar com ninguém depois que eu converti. Eu me converti e namorei com uma pessoa, né, depois de convertida, mas não deu certo. E aí eu tinha já 6 anos sem namorar com ninguém, esperando em Deus, porque desde que eu converti eu entendi que eu deveria esperar no Senhor, que eu tinha que buscar a vontade de Deus nessa área, entregar ao Senhor, sabe, o governo da minha vida sentimental, e eu fiz isso, de verdade. Eu esperava em Deus, eu não estava mais assim nessa procura desesperada, querendo uma pessoa, mas eu estava ali confiando que na hora certa, no momento certo, Deus ia preparar uma pessoa. E foi o que aconteceu. Depois de 6 anos, né, eu encontro o Wagner e a gente começa a conversar, desenvolver uma amizade, inclusive começamos a trabalhar juntos, fazemos um trabalho nas escolas, né, de prevenção às drogas. Era uma equipe, um grupo, e ele estava lá nessa equipe. O Wagner é músico, ele tocava e eu ministrava a palavra, né? Dava testemunho, ministrava a palavra. E ali a gente foi estreitando o nosso relacionamento. Até que eu, como gaúcha que sou, um dia cheguei a ele e falei, olha, eu tô interessada em você, sabe? Eu falei, a gente cristão, falei assim, ele precisa saber que tem algo mais, né?
E eu falei para ele que eu estava gostando dele, que eu estava vendo ele uma pessoa muito interessante, que estava me despertando algo que há muito tempo estava adormecido, né? E ele, eu acho que ficou um pouco assustado, aí deu uma afastada, aquela reação que as pessoas têm. Mas depois de um tempo, ele me pediu em namoro, a gente começou a namorar, namoramos mais ou menos uns 2 meses, mas depois de 2 meses ele desistiu, sabe? Mais uma vez eu passei por isso, ele chegou a mim falando que não estava preparado, não era nada relacionado a mim, que eu merecia uma pessoa melhor que ele, aquele papo que você, né, não engole de jeito nenhum. Como assim? Se é você que eu gosto, se é você que eu quero ficar, como que eu vou arrumar alguém melhor, vou ver alguém melhor, né? Mas sabe o que eu fiz, que eu queria falar para você? Eu comecei a orar, sabe? Eu comecei a orar, estava sofrendo bastante, porque eu gostava muito dele, mas eu comecei a orar diante de Deus, colocar a nossa vida, falar para Deus que eu gostaria, né, ficar com ele, de me casar com ele, constituir uma família com ele, e pedindo ajuda de Deus, pedindo para Deus mudar aquilo que precisava ser mudado nele, também em mim, sabe? E orar. E só que essa oração assim se estendeu por uns 7, 8 meses, de verdade, foi bastante tempo. E a ponto que chegou um momento que eu achei assim, eu acho que não vai acontecer nada mesmo, ele continuou na vida dele ou na minha, né? Eu falei, acho que não tem nada a ver, e já estava quase desistindo. E quando eu estava quase desistindo, ele vai contar para vocês, porque eu convidei ele para contar a parte dele. Quando eu estava quase desistindo, ele mudou o seu coração, na verdade Deus mudou o coração dele, e ele me procurou no dia 12 de junho para me pedir em namoro. Imagine você, a emoção, a alegria, né? Mesmo que eu já estava quase desistindo, mas agora eu tinha a oportunidade de viver, né, o amor da minha vida, de viver uma história de amor. E claro que eu aceitei, né? Ele me pediu em namoro, eu falei, claro que eu aceito. E a gente começou a namorar, e nós namoramos, e 1 ano e meio, dia 12 de dezembro de 1992, nós nos casamos. De manhã a gente se casou no civil, à noite nos casamos na igreja presbiteriana, que era a igreja dele na época, e ali nós começamos a viver, marido e mulher, uma história de amor que se estende até hoje. Hoje temos 2 filhas, uma família, 2 genros, né? E uma família linda, somos pastores de uma igreja linda, moramos numa cidade linda, Franca, no estado de São Paulo, e eu quero dizer para você que Deus tem uma linda história para a sua vida também. Sabe por quê? Porque Ele é lindo. Deus é lindo. Eu estou me emocionando, mas a verdade é essa, que Deus é lindo e não tem nada que Deus não possa fazer. E Ele pode fazer por você. Ele fez por mim e Ele faz por você também. E o objetivo desse grupo, sabe, Solteiros à Procura de um Amor, é para dar uma palavra para as pessoas confundem. Eu não tô aqui para arrumar o seu namoro, arrumar seu casamento, porque quem faz isso é Deus, mas eu tô aqui para dar uma palavra de força, de esperança, de fé para o seu coração, sabe? Eu montei esse grupo para orar pelos solteiros, para trazer uma mensagem para eles. É claro que se acontecer de alguém se conhecer e ter um relacionamento através desse grupo, amém, mas não é esse o objetivo final. O objetivo final é despertar o seu coração para dizer sim, há esperança, sim, há possibilidade de acontecer uma linda história de amor na sua vida. Aconteceu comigo e pode acontecer com você também. Deus te abençoe. Até mais.